Na aula de hoje nós vamos ver mais sobre Flutter, sobre Dart. Vamos ver quais são as variáveis, o que é uma variável e como salvar informação nela. Vamos ver quais são os tipos de variáveis, o que é uma variável. Vamos ver também as estruturas de dados básicas que o Dart utiliza, listas, map, as coleções de tipos, então. Para começar, então, aqui no Dartpad, vamos utilizar aqui o Dartpad mesmo, porque como nós não vamos construir nada, não vamos executar, de fato, um aplicativo, utilizei o Dartpad, que também é utilizado para escrever códigos em Dart. Criamos uma função main, então, como nós já vimos. Dentro da função main, eu chamo a função tipos em Dart. Chamando essa função que eu já declarei aqui, quando que o compilador chegar aqui, então, ela encontrou essa função, ele vai vir para cá. É uma função void, ou seja, não vai retornar nada. Nós já vimos função na última aula. E, então, vamos começar a ver. Uma variável no Dart, essas variáveis, elas servem para armazenar um dado. Esse dado ele vai ficar armazenado num endereço de memória e nós podemos utilizar o nome dessa variável posteriormente para manipular esse dado, para ler esse dado, enfim. Antes de criar uma variável, nós precisamos dizer de qual tipo que ela é. O Dart, os principais tipos em Dart são o inteiro, que suporta uma variável do tipo inteira, por exemplo, um número. Aqui eu coloquei o número 1 dentro da variável 1. Claro que essas variáveis elas podem assumir qualquer nome. Então, eu coloquei o número 1 dentro da variável do tipo 1. Também temos o tipo double, que ele armazena um dado do tipo que não é inteiro, é um dado do tipo real, que possui um ponto flutuante, que nós dizemos na programação. Tem a variável do tipo número, que armazena, então, um número. Uma string, uma variável do tipo string, ela vai armazenar uma cadeia de caracteres, pode ser um texto, então símbolos, enfim. Sempre que nós trabalhamos com dados do tipo string, nós precisamos colocar o dado entre aspas, seja aspas simples ou aspas duplas. E temos a variável do tipo boolean, que é do tipo bool, que ela só pode assumir dois valores, que é true ou false. Se nós, aqui eu dei um print, então, para mostrar os valores aqui no console de cada um dessas variáveis. Se eu executar esse código agora, ele vai aparecer todos esses dados que nós salvamos em cada variável, que nós armazenamos em cada variável. Então, ele vai aparecer dentro de cada uma dessas variáveis. Visto que foram, então, o que são variáveis, quais são os tipos que o Dart assume, vamos ver quais os tipos de coleções que nós podemos utilizar, as estruturas de dados mais básicas do Dart. Para fazer isso, então, eu chamei uma função do tipo tipos de coleção. Vamos criar essa função, então aqui criei a função com o nome tipos de coleção. O que é um tipo de coleção? O que é uma estrutura de dados? Estrutura de dados, como lista, map, são mecanismos para nós organizarmos ou para nós agruparmos dados para atender os requisitos de processamento. Por exemplo, um list dentro do Dart é um array. Um array, por exemplo, para declararmos uma variável como uma array, nós precisamos colocar ela como list, dizer o tipo de dado que ela vai armazenar. No caso, aqui eu vou utilizar o tipo inteiro, o nome da variável, e precisamos, no list, sempre abrir colchetes para declararmos essa estrutura. Dentro, nós colocamos diversos valores. Nesse caso, valores inteiros, como eu disse que é uma lista de valores inteiros, separados por vírgula. A partir do momento que nós declaramos, então, uma lista,
nós podemos fazer várias funções a partir dela, como, por exemplo, dizer o seu comprimento, e para acessar cada um dos valores que está dentro dessa lista, nós utilizamos o índice. Então, lista no índice 0 é o valor 1, no índice 1 é o valor 2, porque sempre começa com o índice 0 e não com o índice 1, e assim sucessivamente. Então, se nós apagarmos agora esse map e e executarmos esse código, nós vamos ver o comprimento, são esses números aqui, o comprimento, que no caso são 5, o length, e o número de cada índice. No índice 0, então, o número 1, no índice 1, o número 2, e assim sucessivamente, até chegar no índice 4, que é o valor 5. 0, 1, 2, 3, 4, valor 5. Da mesma forma, nós podemos agrupar dados com o map. O map nada mais é do que ele forma como um mapa, a tradução literal, e ele vai armazenar um conjunto chave-valor, ou seja, cada índice vai ter um par chave-valor. Nesse caso, nós precisamos dizer qual que é o índice, ou qual que é o tipo na posição chave e qual que é o tipo do dado na posição valor. Então, criamos um map que vai ser de string e int, com o nome da variável, então, que vai armazenar é mapa. Tem que abrir colchetes para definir o mapa, então. E aqui temos o par conjunto chave-valor. 1, o número inteiro 1, a string 2, o número 2, string 3, número 3, e assim sucessivamente. Aqui possui várias funções também associadas ao mapa. Se nós executarmos, apagarmos essa lista aqui, que nós já vimos o que é, e executarmos esse código agora, vamos tirar esse print aqui também, para não atrapalhar, dermos um run, percebam que no map.entries, ou seja, todas as entradas desse mapa, ele vai dizer o número, vai passar, então, em cada uma desse par chave-valor, vai dizer qual que é as entradas do mapa, até o último. O map.case, ou seja, a chave sempre vai ser o primeiro elemento do conjunto par-valor. A chave, então, é 1, 2, 3, 4 e 5, essas são as chaves do mapa. Temos o map.values, que são os valores do mapa, então os valores são sempre o segundo elemento do conjunto par-valor, que é 1, 2, 3, 4 e 5. Também podemos acessar o comprimento desse mapa, então possui 5 elementos. Podemos acessar um valor, por exemplo, pela sua chave, ou seja, se acessarmos a variável, então, mapa, e abrirmos colchetes, ou seja, queremos acessar um valor que possui como chave, esse valor possui como chave a string 3 aqui, então ele vai executar e vai dizer que o valor é 3, ou seja, acessamos o mapa com a chave 3, e o valor da chave 3, essa é a chave 3, o valor é o número 3. Então, nesta aula nós vimos basicamente quais são os tipos que o Dart suporta, o que é uma variável, como salvar uma informação nela, os tipos de coleção, ou seja, de estruturas de dados mais básicas, que então é o list e o map. O list que está aqui e o map, então. E vemos na próxima aula, então.